Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende de que horas vocês vão estar assistindo. Mais um Longe Talks aqui. Hoje a gente tem outra convidada super especial. Boa tarde, meninas! Nossa, hoje é um prazer enorme estar com a Cléia aqui, por todos os motivos, né? Primeiro, por ser referência quando a gente fala em longevidade. Segundo, por trazer dados, né? Que hoje nos fazem estar mais, vamos dizer assim, estar no mercado de forma real, fidedigna, porque ela traz esses dados que nos fazem, quando a gente vai falar sobre longevidade, ter lá as estatísticas e todo o caminhar que levam a gente para isso, né? E, por mim, ainda é mais prazeroso ainda, porque foi através da Cléia que eu conheci a longevidade, né? E eu posso dizer que é uma inspiração. Então, Cléia, a gente aqui costuma dizer que você se apresenta Cléia pela Cléia. Bom, primeiro, obrigado aqui pelo convite, é um prazer estar aqui. E é um prazer ver o caminho assim de vocês, onde eu olho lá para trás e vejo que tudo começou com um papo num café, né? Então, acho que isso é muito... aquece o coração da gente, né? Eu sou publicitária de formação, trabalhei em muitas agências, em muitas áreas das agências, mas nos últimos tempos eu estava trabalhando muito numa área de planejamento e de novos negócios. E numa dessas eu acabei tendo contato com o hype, de uma maneira assim completamente inusitada, vamos dizer assim, sem ter nenhuma pretensão. Eu estava num almoço com uma amiga minha, e eu comentei com ela que tinha ido num cliente, que esse cliente tinha um produto voltado para o público mais velho e que ele tinha pedido uma comunicação porque ele achava que a comunicação que a agência dele estava fazendo não era exatamente adequada. E eu falei para ela, vamos fazer nós duas alguma coisa? E ela virou para mim e fez assim, eu não posso fazer porque eu estou abrindo uma empresa e eu posso fazer só por essa empresa. Mas eu não posso te contar ainda. Ela falou, porque ainda não existe. Aí passou uma semana, ela falou para mim, eu acho que agora a gente já pode falar. E eu fiz um jantar na minha casa, com ela e a Laila, que hoje é minha sócia, e a Beth, e o Hype nem tinha site, não tinha nada, tinha uma ideia, e a gente começou, então, a partir daí, fizemos o trabalho para esse cliente, pequenininho, né? E começamos a partir daí. Eu, na época, estava numa agência de publicidade, eu era sócia dessa agência, era uma agência digital, e eu fiquei ainda 2 anos lá, com um pé no Hype, um pé nessa agência. Aí eu fui começando a entender que tinha chegado o meu momento de empreender. Eu comecei a mergulhar no assunto da longevidade, comecei a gostar muito do assunto, a me interessar, a ler, a aprender, a ir em seminário, a me voluntariar em algumas coisas, a fazer curso gratuito, enfim, e comecei a trabalhar efetivamente pelo Hype, né? E aí eu fui, então, e fiquei só no Hype. Isso foi em 2016, e de lá para cá, então, a gente já tem aí 6 anos que a gente está aí nessa jornada, né? E de lá para cá já fizemos 1 milhão de coisas que a gente vai falando aqui, né? Hoje em dia eu tenho algumas frentes de trabalho, né? Além do Hype, o Hype me possibilitou algumas coisas, né? Além do Hype, eu tenho um outro negócio, que é o Silver Makers, que é de influenciadores maduros, que a gente vai conversar um pouquinho também. E uma coisa que me enche também muito de orgulho foi que, por 2 anos seguidos, eu trabalhei com a Yunus, negócios de impacto social. Quando a Yunus tem projetos voltados à longevidade, eu sou uma das consultoras dele. E, além disso, eu sou mentora de algumas startups, né, que também com negócios voltados para a longevidade. Enfim, estou inserida nisso de corpo e alma, gente. Falo sobre isso o tempo todo, vivo sobre isso, adoro o assunto e estou aí mais do que voltada para essa jornada aí da longevidade. Como é que
funciona nas empresas, pela tua experiência, quando você traz essas pesquisas, vamos dizer assim, a importância dessas pesquisas hoje no mundo da longevidade? Olha, assim, é interessante isso, porque quando a gente começou, em 2016, não existiam pesquisas voltadas para esse público, né? É muito interessante isso, porque as pesquisas dos institutos, esses institutos que a gente conhece, Ipsos, Kantar, enfim, todos, Ibope, todos esses, eles paravam aos 45 anos. Então, assim, as empresas acabavam fazendo pesquisas até os 45 anos. O que existia depois eram, assim, às vezes, um ou outro público que eles pegavam com 50 anos, mas muito pouco, né? O que existia eram as pesquisas do IBGE, PNAD, números, quantas pessoas têm, como é que é, onde moram, etc. E nós entendemos, nesse primeiro momento, que a gente precisaria gerar dados para mostrar nós estávamos observando que essa revolução da longevidade já estava começando a existir, né? Era só a gente olhar em volta da gente que a gente via que tinham pessoas mais velhas, muito bem, muito dispostas, trabalhando, aprendendo, estudando, fazendo, comprando, consumindo, e que isso não era visto. Então, logo de cara, a gente fez uma pesquisa sobre hábitos de consumo e trabalhando com viés no meio digital. Então, porque era outro estigma, as pessoas falavam assim, as pessoas mais velhas não usam digital, não sabem usar o digital, não se conectam, a gente queria mostrar que não era bem assim. Começamos com esse estudo, que nos rendeu, era um estudo ainda, assim, ele não era estatisticamente projetado no Brasil. Logo na sequência, aquele ano foi um ano de muita coisa, assim, foi 2017, nós fizemos muita coisa. Logo na sequência, a gente fez o primeiro levantamento sobre quais eram os negócios voltados para a longevidade no Brasil. E esse negócio a gente fez com o Aging 2.0, que é aquela ONG do Vale do Silício que fomenta negócios de longevidade. Na época, minha sócia, Laila, era uma das diretoras do Aging, e nós fizemos, então, essa primeira chamada de negócios da longevidade. Foi a primeira mesmo. Hoje em dia tem várias, né? Na época foi a primeira, onde a gente ali detectou, então, a Sgame, a Eu Vou, a Veronique, com Polive, enfim. Logo depois, a gente começou a fazer um estudo mais profundo, que foi realizado em 2018, que foi o Tsunami 60+. Aí o Tsunami 60+, ele é uma pesquisa que ele é Brasil, ele é considerado a maior pesquisa que existe hoje sobre longevidade, porque ela foi feita pelo Brasil, então ela é representativamente, estatisticamente ponderada com todos os estados do Brasil. Nós entrevistamos quase 2.800 pessoas, e nós fizemos 88 estudos de caso. Então, nós íamos para a casa das pessoas e ficávamos lá 5, 6 horas, olhando, entendendo qual era o consumo, conversando. E essa pesquisa, ela foi um marco, porque a partir dela, o mercado começou a olhar e falar, nossa, e a longevidade está aí, as pessoas estão aí, né? E as pessoas estão bem, porque a partir dali a gente começou a perceber, as marcas começaram a perceber várias coisas. Então, uma das coisas é que as pessoas mais velhas ainda são o sustento de muitas famílias, né? Então, é um ponto importante, porque não se achava isso. Outro ponto importante é que mais de 50% não se identificavam com a comunicação. O outro ponto importante era que são pessoas que estão em movimento, não se olham como pessoas mais velhas, né? E a partir daí a gente foi detectando várias coisas. Então, uma geração sanduíche, que é a geração que fica entre, né, os filhos e os pais, né? Uma geração que não se acha tão velha, porque ela ainda tem pais vivos, e velhos são os meus pais, não sou eu, né? Então, ela está em movimento constante.
E, a partir daí, as marcas começaram, inclusive, a se surpreender. É muito interessante quando a gente vai nas empresas, e até hoje isso acontece, e as pessoas falam assim, nossa, eu descobri que, sei lá, 50% do consumo do meu produto é de pessoas que têm mais de 50 anos. A partir daí, a gente começou a fazer isso junto com as empresas. Então, hoje, por exemplo, a gente está lançando novos estudos, e esses estudos são aí comprados por grandes empresas. A Rede Globo, por exemplo, trabalhou a programação dela baseada nos estudos do Hype. Então, é isso, assim, o nosso papel é bem esse, o nosso papel é dar protagonismo para essas pessoas, olhando para o mercado de consumo, inserindo na sociedade, para que elas possam ter uma presença e uma voz mais ativa dentro dessa conjuntura da sociedade, para que elas não fiquem isoladas desse movimento que a gente está vivendo. Então, nosso papel é bem nesse sentido. Mas eu queria falar assim, dessa tua visão, que quando você abriu, quer dizer assim, você abriu a tua visão dizendo assim, olha, a gente precisa de dados de pesquisa, mas espera aí, como é que eu vou falar com esse consumidor? Aí a gente entra na Silver Makes, que eu acho que que também foi um outro marco que eu acho do diferencial da comunicação entre marca e consumidor. O Silver Makers foi uma ideia assim, que foi interessante, porque a gente, nessa época que a gente estava trabalhando, a gente fazia muita palestra presencial, e tinha palestra na Unibis, tinha palestra, enfim. E nessas palestras, ao final dessas palestras, muitas vezes a gente era procurado por pessoas que vinham falar com a gente sobre, assim, falando, olha, eu tenho um blog, eu tenho uma página no Facebook, eu vejo que tem blogueiras aí ganhando dinheiro, eu vejo que tem pessoas, como é que eu faço, né? E vinham com esse pedido, né? E, por outro lado, a gente ia nas marcas e percebia que as marcas queriam se relacionar com esse público, mas não sabiam como. E quando se relacionavam, muitas vezes se relacionavam com certas nuances de etarismo, com certos estereótipos, né? Ou colocava aquelas pessoas muito fragilizadas, ou colocava aquelas pessoas superpotentes, ou colocava aquele velho sábio que vinha com todas as, né, com toda a prepotência em saber tudo, em ter. Então a gente começou a perceber isso, né? E isso aparecia muito nas pesquisas, né? Esses estereótipos e essa coisa de dizer eu não me identifico, né? A gente mostrava propagandas, as pessoas não se identificavam. E aí a gente falou, bom, não tem nada mais adequado para falar com as pessoas mais velhas do que pessoas mais velhas. Eu estou falando, né, com o mesmo, né, com os meus desejos, com os meus desafios, com as minhas necessidades. E também a gente começou a entender que para nós era importante porque a gente queria ter um propósito nisso, a gente realmente queria ajudar as pessoas. Como que a gente pode, então, trazer e ajudar essas pessoas e ajudar as marcas, né? E aí a gente começou, então, nós lançamos o Silver Makers de uma maneira também pequena. Foi uma experiência maravilhosa para nós, porque a gente começou fazendo uma chamada, falando assim, você é influenciador, né? Então escreva aqui e venha, né? E a gente recebeu, nessa primeira vez, a gente recebeu umas 120 inscrições, assim, e aí dessas 120, assim, tinham, sei lá, umas 40 que eram de verdade, né, perfis, as outras eram pessoas que, né? E aí, numa das reuniões, o Google se interessou muito, e aí o Google convidou a gente para fazer lá no campus do Google.
E de lá para cá, a gente vem desenvolvendo muito fortemente isso, com muitas marcas, né? Já trabalhamos várias marcas, já trabalhamos com vários influenciadores. Hoje a gente tem uma listagem aí de mais de 400 influenciadores pelo Brasil, né? Tem influenciadores grandes mesmo, influenciadores pequenos, médio, nano, micro, tem de todo tipo, né? Mas são pessoas que estão aí, estão fazendo conteúdo muito inteligente, né? Muito ajudando, né? Ajudando outras pessoas na longevidade, ou através de dicas, ou através do bem-estar mesmo, né? De colocar autoestima para cima, de colocar coisas que... Então, tem pessoas que falam sobre viagem, mostrando que, sabe, viajar e fazer coisas não é nada de muito... incentivando outras pessoas mais velhas a fazer trilhas, fazer viagens pelo mundo. Outros falam, tem muitas mulheres mais velhas que, com seus filhos, fizeram canais de comida, né? Então tem a Dona Dirce, tem a Avó Lourdes, tem várias delas com perfis grandes, inclusive, né, no YouTube. Bete com Carinho, então também monetizando, né? Também entrando nisso. E vários outros aí pelo Brasil, pessoas que também muitas vezes de classe social mais baixa, da base da pirâmide, que também começaram e que estão aí se desenvolvendo nisso. E é um trabalho do qual eu me orgulho muito, né? Não só porque eu ajudo essas pessoas, né? Mas porque a gente consegue tirar um pouco essa invisibilidade do público. Como você está vendo isso hoje, nesse caminhar? Para onde nós estamos indo, né? E o que você, nessa tua visão profissional fantástica sobre isso, como você também está caminhando nisso? Apesar de hoje a gente ter aí marcas que se interessam e que estão acordando para isso, ainda é um mercado que a gente tem que abrir caminho muito, porque eles ainda não sabem como lidar com esse público. Na verdade, é isso. Assim. Algumas pesquisas, alguns estudos, mas marcas que estão muito acostumadas e que já se fecharam com um determinado público mais velho, mais jovem ou mais novo, não conseguem entender como que eles mudam a estrutura deles e começam a olhar para essa longevidade, né? E quando a gente fala em longevidade, então é um outro conceito que a gente está trabalhando agora. A gente não fala em idade, a gente fala em longevidade de uma maneira geral. Então a gente fala em longevidade para a Jéssica, que é bem mais nova. Por quê? Porque ela provavelmente vai chegar lá uns 100 anos e ela tem que estar bem, né? Ela não tem... Então, esta longevidade, essa visão a longo prazo é o que a gente... estar bem não significa só estar bem fisicamente, né? Estar bem financeiramente, estar bem com propósito, estar bem, enfim, mentalmente, né? Não adianta também você viver muito e chegar lá e não, né, ter ali as suas deficiências, as suas debilidades. Então, a gente está trabalhando muito agora esse conceito da longevidade. Então, nós estamos trazendo... O primeiro tsunami a gente fez com o público 60+, hoje a gente está trazendo um público 45+. Esse público, o público entre 45 e 55 anos, ele é bem visível também, porque ele está numa fase onde ele não é nem velho e nem novo, né? Então ele fica um pouco nesse limbo, as pessoas não sabem muito bem o que fazer, né, com esse público. Então a gente está trazendo isso, está dando luz a isso, né? Está entendendo essa mulher no climatério, essa mulher na menopausa, como que ela se comporta, como que a gente pode trazer as marcas para olhar isso. Fora do Brasil tem muitos produtos, muita coisa, ainda aqui se falar sobre isso é tabu, então a gente está ampliando esse olhar.
E nós, esse ano, avançamos por uma coisa que foi muito importante para nós, que nós avançamos para a América Latina. Então, nós descobrimos que na América Latina, apesar dos países terem uma curva de envelhecimento muito grande, como a do Brasil, acho que talvez até vocês já tenham falado sobre isso aqui, né? A curva de envelhecimento do Brasil ela é muito acentuada, mas isso acontece também na América Latina, em alguns países. E eles não têm nada, eles não têm não tinham nenhum estudo sobre a longevidade, né? Então, nós realizamos um tsunami, que a gente trouxe esse tsunami Latam, onde nós falamos em 6 países, então foi México, Peru, Chile, Argentina, Uruguai e Colômbia. Fizemos uma pesquisa, entrevistamos mais de 20 mil pessoas e estamos aí com um panorama América Latina sobre envelhecimento. Acho que ainda é o nosso caminho é conseguir fazer com que as marcas e as empresas, serviços, enfim, a sociedade de uma maneira geral acorde para isso. Porque na medida em que você acorda para isso, na medida em que você incorpora isso nos teus produtos, que você olha para isso, que você dá protagonismo para isso, aquele etarismo que a OMS diz que 1 a cada 2 pessoas tem preconceito etário, começa a deixar de existir. Por quê? Porque a gente começa a integrar essas pessoas na população. Nós estamos caminhando para isso, né? Estamos lutando aí para que isso seja cada vez mais incorporado. Acho que a gente avançou muito, mas ainda tem um longo caminho aí para fazer.